Em tempos onde nós vemos coisas como estas, e coisas como estas, mais do que nunca é extremamente necessário saber como se encontrar uma igreja saudável. Por isso hoje você vai descobrir 9 marcas que uma igreja precisa ter para que ela seja considerada saudável. Então, vem comigo! Fala leitores, meu nome é Juan Leno e você é muito bem-vindo nesse canal. Estar numa igreja é uma prática fundamental do cristianismo. Por 2000 anos, um dos pensamentos que muitos tentam destruir, mas sem sucesso, é a ideia de que a igreja é um agente fundamental na vida do crente. A igreja é tão importante para o cristianismo que o próprio Cristo disse que na sua segunda vinda, ele não viria buscar simplesmente crentes, mas sim a sua noiva, a sua igreja. Por isso que o crente que realmente leva a sério o cristianismo pertence a uma igreja local. Porque ninguém pode ser igreja sozinho. E eu sei que muitos têm aquele jargão batido, né, de a igreja sou eu sou a igreja e tal. Mas, assim como o peixe não é cardume, o cristão sozinho também não é igreja. Porque ser igreja é ser o coletivo de cristãos, ou seja, a união de todos os crentes juntos, adorando, vivendo para a glória de Deus numa igreja local. Isso é o conceito de igreja. Então, tendo como base esse princípio, é só achar qualquer igreja mais próxima da minha casa e congregar que tá tudo certo, correto? Errou! O que realmente é necessário é que você encontre uma igreja saudável. Porque pensa bem comigo, quando você entra em uma comunidade, quando você congrega em uma comunidade, você não está submetendo só a sua vida, como também a vida da sua família. E aqui a gente está falando, não é de coisa simples, a gente está falando do destino eterno seu e da sua família. Por isso a importância de se buscar uma igreja que seja bíblica. Existe até aquela frase que é muito clichê, mas que carrega muita verdade. E ela diz o seguinte: não procure uma igreja próxima da sua casa, procure uma igreja próxima da Bíblia. É por isso que hoje nós vamos falar de 9 marcas que você precisa se atentar para encontrar uma igreja saudável. A primeira marca que você precisa ficar atento é pregação expositiva. Sabe quando você entra numa igreja e quando começa a pregação, o pastor lê um texto ou um versículo e aí no final da mensagem você fala assim, cara, para que ele leu aquele versículo no início, sendo que esse versículo não tem nada a ver com a mensagem em si? Abrimos nossas Bíblias. São João, um versículo muito conhecido. São João 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Existem até casos extremos, e eu já presenciei isso, onde a pessoa não lê o versículo inteiro, ou só lê até a primeira vírgula, ou até o primeiro ponto, e quer desenvolver todo um pensamento teológico em cima daquele trecho minúsculo. Porque no fim, o que a pessoa está tentando fazer é fazer com que aquele trecho que ela leu em base àquilo que ela quer dizer, e não falar sobre o sentido do texto em si. E isso é um perigo muito grande, porque qualquer pessoa pode pegar qualquer trecho da Bíblia, falar o que ela quiser, dizer um monte de abobrinha e deturpar a mensagem verdadeira daquele trecho bíblico. Por isso a importância da pregação expositiva. Na pregação expositiva você vai tentar ao máximo passar para o ouvinte o sentido do texto, o contexto histórico, a literalidade daquilo que o texto está tentando dizer e como aquilo vai se aplicar à vida do crente de maneira prática. E isso, é claro, sem deturpar o sentido do texto. Porque como cristãos, nós cremos que a Bíblia é a verdade. Nós cremos que a Bíblia é verdadeira e que ela carrega a mensagem de Deus para nós. Então reflita um pouco comigo. Se ao pegar um texto, você deturpa a mensagem daquele texto ou deturpa o sentido que aquele texto está trazendo para nós naquela passagem bíblica, você está deturpando o sentido que o próprio Deus deu para aquela passagem. Você consegue entender a gravidade disso? Por isso, fuja de igrejas que estão se lixando para o sentido do texto e pegam as escrituras para usá-las a seu bel prazer. Procure igrejas que estão comprometidas em pregar exatamente o que o texto quer dizer. Então fuja desses pregadores que querem trazer novas revelações e entendimentos profundos do texto que às vezes nem o próprio Jesus teve. Às vezes a pessoa quer trazer revelação que os apóstolos de Cristo não tiveram. Então
isso é um perigo muito grande. Então, tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. Por isso, se você quer uma igreja que seja saudável, a primeira marca que você precisa ficar atento é a marca da exposição bíblica. A segunda marca para uma igreja saudável é a teologia bíblica. A teologia bíblica é a melhor forma de você se relacionar com as escrituras, porque é o pensamento que entende que toda a escritura é suficiente e única para interpretar a própria Bíblia. Sabe aqueles pregadores que querem dar para o texto o sentido que eles bem entendem? Ou às vezes ele quer trazer para o texto o sentido de uma experiência pessoal que ele teve, algo que vai totalmente contrário ao que foi ensinado pela Bíblia? Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Heresia! Pois é, isso é um grande perigo, porque o que nós, como cristãos, precisamos não é saber o que o pastor ou o que o pregador acha daquela passagem bíblica. Nós precisamos saber o que a Bíblia quer dizer sobre aquele texto específico. Por isso que a melhor forma de você interpretar uma passagem bíblica é pegando todo o sentido das escrituras e aplicar àquele versículo. E não pegar um versículo para tentar desenvolver um pensamento sobre toda a Bíblia. Por isso a teologia bíblica bem fundamentada é uma coisa muito importante para o crente, porque ela vai considerar a Bíblia como um todo e não como livros distintos. Porque a Bíblia é o livro de Deus, o livro onde Deus está desenvolvendo a sua história de redenção da humanidade. Uma história onde Deus criou um mundo perfeito, o homem corrompeu-se e corrompeu também a criação, e Deus desenvolveu um plano para que esse homem pudesse ser salvo. Então, por isso que é importante que nós consideremos toda a Escritura como necessária para que a gente compreenda o plano eterno de Deus. Por isso, se a igreja que você está frequentando não considera a Escritura como algo fundamental, não considera todos os livros da Bíblia como sendo palavras de Deus, é sinal de que essa igreja pode não ser saudável. A terceira marca de uma igreja saudável é a pregação do Evangelho. Isso daqui é uma das características mais importantes que você precisa prestar atenção quando você for procurar uma igreja. Saber se ela realmente entende e vive o conceito de evangelho. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Logo, se a igreja não preza pela pregação pura e simples do evangelho, é sinal de que existe um grande problema nessa igreja. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma Um dos problemas mais sérios que eu percebo nas igrejas é tratar o evangelho como se ele fosse aquela aula introdutória, sabe? Aquela aula dos alunos lá da sala de batismo. Só ali que a pessoa escuta sobre o evangelho. Depois disso, ela vai ouvir diversas outras revelações que não vão agregar em nada para a vida dela, que não vão trazer crescimento espiritual para a vida dela, que na verdade vão afastar ela do verdadeiro evangelho. E se a gente fizer uma análise rápida e simples do Novo Testamento, a gente vai perceber que o fundamento central da igreja primitiva, dos apóstolos, era o evangelho. Eles não usavam nenhum outro meio para pregação que não fosse a pregação pura e simples do evangelho. É preciso que a gente entenda que o evangelho não é uma coisa que a gente vai abandonar depois do início da nossa caminhada. Não, o evangelho é o fundamento que vai basear toda a vida do cristão. A todo momento você precisa entender que existia um mundo perfeito e que esse mundo perfeito foi corrompido pelo pecado ocasionado pelo homem, e essa queda afetou a todos os homens, logo todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que Cristo pagou o preço que era necessário, o preço eterno, que só alguém eterno poderia pagar para livrar o ser humano do inferno, livrar o ser humano das garras do pecado e trazê-lo de volta para Deus, para a comunhão com o Senhor, para o grande presente da eternidade que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, sem esse fundamento, é muito difícil que a igreja seja saudável, porque ela vai estar negando um fundamento eterno e primordial para sustentar toda a fé cristã. Por isso, a igreja que não dá atenção para o Evangelho de Cristo está correndo um sério risco. Quarta marca é o entendimento bíblico da conversão. A conversão é um dos momentos mais marcantes na vida do cristão, na verdade. É aquele momento que seus olhos se abrem para uma realidade nova, uma realidade eterna. E parece, cara, que as coisas começam a ser coloridas. Parece que você estava dormindo e acordou de um sonho.
Parece que você realmente começa a respirar. Parece que naquele momento é o momento que realmente você começou a ter vida. Eu me lembro até hoje de como foi a minha conversão, de como meu coração queimava ali naquele momento que eu estava me aproximando, né, daquele ato, né, que todo cristão geralmente faz, que é, eu aceito Jesus. A gente sabe que não é muito bem assim, mas eu lembro desse dia e eu lembro que meu coração estava muito feliz. Só que isso é um assunto um pouco controverso, porque muitas pessoas utilizam esse artifício da conversão para tirar proveito de outras pessoas ou para conseguir serem bem vistas no ambiente social da igreja. Por isso, saber se a igreja leva a sério essa questão do entendimento bíblico da conversão é algo muito importante. Porque não é só porque uma pessoa aparece para você e fala que se converteu que você deve acreditar de primeiro. Porque é preciso que haja uma testificação real de mudança na vida dessa pessoa. Então, se alguma pessoa chega para você e fala que se converteu ao cristianismo, mas aquilo que a vida dela demonstra é diferente do que aquilo que sai da boca dela, algo está errado. Por isso, uma igreja que realmente é saudável vai dar uma atenção mais especial para esse entendimento correto da conversão. Porque senão, pessoas que não são convertidas, daqui a pouco vão chegar nos ministérios, vão chegar na salinha das crianças, vão estar ministrando estudos na sala bíblica ou, no pior dos casos, vão estar liderando uma igreja. E aí acabam aderindo a ideologias desses movimentos aí socialistas. Nós podemos chamar isso de igreja? Esse é o padrão que uma igreja que busca o crescimento deve ter.